Olá, pessoal. Estou aqui porque me foi incumbida uma tarefa e eu estou iniciando hoje essa tarefa aqui no canal, compartilhando um pouquinho das minhas leituras sobre espiritualidade e aprimoramento pessoal com vocês. E eu decidi começar aqui no canal por esse livro, que eu comecei a ler há pouco tempo, mas que está me surpreendendo muito. Ele é o livro Contos e Apólogos, de Chico Xavier, pelo irmão X. E eu gosto muito de livros com contos nesse estilo, né? Que sempre trazem uma reflexão pra gente. Até nos contos que a gente lia quando a gente era criança, né? Adolescentes, enfim. Os contos, eles têm isso, né? É uma história breve, mas que te incita uma reflexão. E esse livro não fugiu, né, dessa linha. Tem alguns outros, mas muitos contos aqui são sobre os apóstolos, né, e outras situações que aconteceram na época de Jesus. E eu decidi iniciar com ele hoje com vocês com o conto de número 6, O Bendito Aguilhão. Eu vou ler esse conto com vocês e depois vou compartilhar um pouquinho das minhas reflexões a partir dele. O Bendito Aguilhão. Atendendo a certas interrogações de Simão Pedro, no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava solícito: destina-se a boa nova, sobretudo, à vitória da fraternidade. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Não é justo que se combatam as criaturas reciprocamente, a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Operemos assim contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Naturalmente, a grande transformação não surgirá de inesperado. Santifiquemos o verbo que antecipa a realização. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos as energias imprescindíveis à ação que nos cabe desenvolver. A paciência no ensino garantirá êxito à sementeira. A esperança fiel alcançará o reino divino e a nossa palavra, aliada ao amor que auxilia, estabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. Há sombras e moléstias por toda parte, como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que se regenerarmos a fonte, aparece adequada solução ao grande problema. Restaurado o espírito em suas linhas de pureza, sublimam-se-lhe as manifestações. Em face da pausa natural que se fizera, espontânea, na exposição do mestre, Pedro interferiu, perguntando: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças, se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? E Filipe ajuntou algo tímido. Grande realidade. Não é fácil concentrar ideais no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida nos achaques. Outros companheiros se exprimiram, apoiando o plano de proteção integral aos sofredores. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo e, louvando a piedade, comunicou aos amigos que no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Com o efeito, no outro dia, desde manhãzinha, o médico celeste, acolitado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira e da obsessão. Os enfermos penetravam o gabinete improvisado ao ar livre, com manifesta expressão de abatimento, e voltavam jubilosos. Tão logo reapareciam de olhar fulgurante, restituídos à alegria, à tranquilidade e ao movimento, formulava Pedro o convite fraterno para um banquete de verdade e luz, o convite para a pregação. O mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade, à glória do infinito. Demonstraria o amor e a sabedoria do Pai e descortinaria horizontes divinos de renovação, desvendando os segredos do céu para que o povo traçasse o luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento na terra. Os alegres beneficiados, contudo, se afastavam céleres entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico e outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares, com urgência. Com a cura do último feridento, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes.
Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre, mas o Cristo falou, compassivo. Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo expressivamente rematou. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Esse conto me trouxe várias reflexões, mas a principal remeteu ao meu caso mesmo. Eu sempre tive essa dúvida, porque eu fui criada, dentro da igreja católica, eu observava o seguinte: quando a vida estava boa, parecia que a gente rezava por educação, por costume, entende? E eu não sentia que existia realmente uma importância naquilo, no sentido de, nossa, eu tô falando com Deus, sabe? E uma sensação de completude nessa comunicação, de realmente união, fazer parte. Era algo separado, era algo que a gente tem que fazer, porque a doutrina que a gente segue diz que é assim. Só que quando o bicho pegava, quando a doença vinha, quando tinha algum problema, aquilo ali pulava de uma importância de vamos fazer porque tem que fazer, para temos que fazer, porque a gente sabe que vai resolver. E aí eu ficava, caramba, né? Então assim, só quando o negócio tá ruim que a gente realmente coloca ali toda a nossa emoção, toda a nossa energia, parece que só aí realmente acorda a nossa fé, entende? E isso era quando eu era muito nova, né? Mas eu sempre notei essa questão de como a gente muda quando a gente tá passando por uma dificuldade, seja financeira, uma dificuldade familiar, uma dificuldade de saúde, principalmente, né? Parece que a gente muda. Antes a gente estava preocupada com o trabalho, com o nosso lazer, com nossos amigos, com a nossa beleza. Mas quando vem a doença, nossa, parece que você descola das questões da terra, abre os braços e clama por Deus. Aí você clama por Deus. Isso é muito interessante. E foi isso que se falou muito nesse conto, né? Porque Pedro questionou, né? Poxa, a gente entende, né, Jesus, que você tá aí falando coisas maravilhosas do céu, só que as pessoas estão sofrendo de dor. E aí, às vezes, a pessoa, né, não tem cabeça pra escutar. E Jesus foi e deu, a cura para essas pessoas, curou várias pessoas para mostrar a Simão que aí elas perdiam o interesse pelo reino do céu. E aí você me diz, Bárbara, então Deus fez todo mundo ficar ruim, doente, Deus adoece as pessoas para que elas corram atrás, para que elas deem atenção, para que elas busquem cuidar do espírito? Não, gente. Como a gente colocou aqui, o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer para a vida mais alta. Isso é dito em muitas religiões de formas diferentes, né? Mas eu acho que eu posso facilitar isso falando o seguinte: tudo na natureza tem um equilíbrio. Se você for para a savana africana, para a floresta amazônica, para o deserto, você vai entender que a vida e a morte caminham juntos e que tudo tem uma consequência, se não agora, em algum momento. Quando a gente desmata uma floresta, pode ser que você hoje não viva as consequências disso. Mas e você amanhã? Quando a gente entra na história de você amanhã, que a gente entra, na história da reencarnação, a gente tem que pensar muito numa via lógica, no sentido de se tudo tem uma consequência, pensando em Deus, se Deus é bom e justo sempre, e se a natureza tem um equilíbrio, não faz sentido alguém nessa vida aprontar, morrer, acabou. Quem fica, que não tem nada, teve nada a ver com isso, que vai arcar com as consequências, né? E não é isso. Quando a gente canta para subir, né? Quando a gente faz o desacoplamento desse corpo, que é só a nossa casquinha, né? Já viu os moluscos, né? Habita uma casquinha, não tem aquela casquinha, vai para outra casquinha. Então, o corpo do molusco, o molusco em si, né? É o nosso espírito. Ele precisa de uma casquinha, né? Precisa de um corpo para vir para a Terra, para ter os aprendizados, para, enfim, resgatar as questões que tem que resgatar. Mas quando a gente faz o desacoplamento, aí a gente olha e pensa, aprontei. E não é Deus que vira pra gente, põe o dedo na nossa cara e fala, cara, tu aprontou, cara. Não, é a gente que quando desacopla e entende que isso aqui
é só brinquedo, entendeu? A gente não leva nada disso. Nem o dinheiro da nossa conta bancária, nem o nosso apartamento que a gente comprou, depois de trabalhar não sei quantos anos, a gente não leva nada disso. Isso tudo é pra gente ter uma vida mais confortável enquanto tá aqui. Aí quando tu desaclopa, chega lá, putz, não trouxe nada. Fiz nada de realmente assim, né? Resgatar meus Paranauê, ainda aprontei pra caramba. Quer dizer, tinha karma pra pagar, eu ainda fui lá firmar a karma, menina. Aí você vira com tu mesmo. Você, sua consciência, com você mesmo fala, aprontei. Vou ter que descer pra resolver. E aí, é por isso, cara, que às vezes você olha e pensa, por que tem gente que nasce tão diferente, né? Tem pessoas que nascem em berço de ouro e isso é uma prova muito grande. Cuidado, é merecimento, mas é uma prova também muito grande. A beleza é uma prova imensa, muito mais do que a feiura. A riqueza é uma prova imensa, muito mais do que a pobreza, entende? Porque você tem mais recursos, então você tem que fazer mais. Quanto mais recurso, mais responsabilidade. Mas é por isso que às vezes a gente olha e vê tanta dualidade, entendeu? E mais que dualidade, tanta diferença mesmo social no nosso mundo, cara. A gente tá aqui na Terra, em especial na Terra, nesse planeta, né? A gente tá aqui pra espiar, cara. É um mundo de provas e expiações que está mudando agora, né? É pro mundo de regeneração. Então, agora as coisas estão aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, melhorando um cadinho, né? Mas por quê? Porque realmente a gente foi crescendo, né, junto com a Terra. A gente destruiu, mas a gente também fez muita coisa. A gente não tá só no saldo negativo, senão, meu amor, com um espirro a gente já tinha rodado, né, e virado poeira cósmica. Não sei se vocês já tiveram o prazer de ver a imagem de uma galáxia, mas assim, nem dá pra ver a gente lá, nem de perto, nem de longe, nem de lugar nenhum, de tão ínfimos que nós somos. E mesmo assim, tem gente que se acha, né, um deus do Olimpo. Nem os deuses do Olimpo, né, são alguma coisa perante a imensidão, a vastidão, o infinito que é este universo. Então, eu acho que uma coisa que esse conto trouxe muito urgente, assim, pra mim, foi realmente entender que as questões físicas, a gente tá passando por algum motivo. Ou a gente se programou pra isso, pra resgatar algum karma, ou a gente lá em cima realmente programou um desencarne de tal forma, por muitos motivos que agora a gente não lembra, mas é importante a gente ter na cabeça que tudo acontece pro nosso bem maior. Tendo isso em vista, a gente realmente consegue aproveitar todas as situações que acontecem com a gente, entende? Nos últimos anos eu passei por algumas questões, sabe? Mas eu tive muita sorte, por quê? Eu tive a oportunidade de viver muitas questões quando eu era católica, nesse sentido que eu falei pra vocês, sem muita conexão. Eu tive a oportunidade de viver as coisas quando eu fiquei meio que agnóstica, entendeu? Eu fiquei assim, pô, eu acho que Deus existe, mas sei lá, tem umas coisas que eu não entendo, tipo desigualdade social, sofrimento, essas coisas, né? Aí eu ficava assim, pô, mas por que Deus deixa as coisas acontecerem, né? E aí depois de um tempo eu comecei a me espiritualizar mais por várias questões, né? Eu comecei a ver na minha frente, literalmente, as coisas acontecerem. Eu não tive como falar, não existe mundo espiritual. Não teve como, né? Foi esfregado na minha cara. E eu tive a oportunidade de viver muitas questões durante esse período também. E o que eu notei, né? Que quando eu achei que eu estava bem, eu não estava bem. Não estava bem. Eu estava plantando a doença que eu ia colher logo mais. No meu caso, tá? Eu tenho um professor que ele diz que um dia você sai de casa e tem uma figueira na sua porta, você não consegue passar. Aquela figueira não nasceu do nada. Ela foi crescendo, 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 crescendo. Você não fez nada, ela bloqueou a tua saída, entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Muitas das doenças que a gente tem, não são todas, como eu falei, muitas questões são kármicas. Mas muitas coisas a gente vai plantando, entendeu? Ao longo da vida. E aí hoje eu observo que as horas que eu achava que estava tudo bem, tá? Eu estava vivendo descontroles e desequilíbrios muito grandes. Porque eu achava normal os desequilíbrios e os descontroles que nesse mundo são glorificados, né? Beber, você não ter um sono decente, você trabalhar loucamente, viver o trabalho, entendeu? Se envolver com as pessoas porque você é popular. Então, assim, eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo com a minha energia. E eu achava normal desrespeitar o meu feeling, sabe? A minha acessibilidade, a minha intuição. Eu achava que era cisma da minha cabeça. Quando desde sempre eu tive muita intuição. Eu me desrespeitava muito, a questão toda é essa. E aí depois de um tempo, é claro, né, vinha uma avalanche de questões, algumas minhas, outras de fora. E eu tive a oportunidade de viver essas questões, algumas questões diferentes, óbvio, todas essas fases. E sem dúvidas, essa última fase,
que foi a fase mais punk, que coisas que aconteceram, que eu tinha muito medo da minha infância aconteceram, eu perdi, né, aí 70% da minha família, as pessoas morreram mesmo, né, desencarnaram, tivemos questões financeiras, eu tive uma mudança de carreira muito brusca, né, então várias coisas assim aconteceram, eu tive questões de saúde também, que inclusive eu nem achei, né, que fosse se resolver, eu realmente achei que eu fosse ter que não desencarnar, porque não era uma coisa que desencarnava, mas assim, ter que conviver com uma coisa que me trazia muito desgaste, entendeu? Não era uma coisa legal, mudança de pele. E aí foi muito interessante, porque eu consegui encarar as coisas numa certeza, numa paz, numa plenitude, no sentido de tudo está fluindo. Isto é a minha vida acontecendo. Eu não estou sozinha. E tendo essa certeza do amparo de Deus, né, da egrégora que me acompanha, através dos meus mentores, dos meus guias, dos meus guardiões que me protegem, sendo muito amparada também pelas pessoas, pelos contatos, né, que eu fui fazendo ao longo da vida, ao longo desse meu buscar, né, pela espiritualidade, ao longo dos meus estudos, enfim. Como foi diferente, gente? Como foi diferente, sabe? Eu pude realmente enxergar um aprendizado em cada questão que ia acontecendo. Então, esse conto, né, ele trouxe muito isso, da gente enxergar as questões que acontecem com a gente como uma oportunidade para o nosso crescimento. E entender que quando as coisas acontecem com a gente, tem um motivo. Tudo tem um motivo. Para de achar que o universo está contra você, cara. Se liga! Lembra daquele negócio do universo infinito e você é o quê? Tá? Então pensa assim, o mundo não tá contra você. Tá alguma coisa acontecendo, tá fazendo alguma coisa errada, você tá indo contra a tua vontade, contra a sua intuição. Ah, Bárbara, mas o mundo fala que tem que ser assim. Ninguém tá botando uma arma na sua cabeça. Eu sei que às vezes a gente se vê envolto em situações, né? Isso a gente vai conversar muito aqui ao longo do canal. Não quero que o vídeo fique muito longo. Eu sei que a gente se vê em situações que, como a massa faz, a gente se vê... Não é feita mais nada. Só que a nossa intuição fala, não quero isso não. E aí você fala, tu tem que querer, porque o fulano lá no Instagram, no YouTube, falou que tem que querer sim. Só que tu não quer, mulher. Tu não quer. O espírito tá dentro de você falando, quero ou não. E você, tu vai. Tu acha que isso não vai dar doença, que isso não vai criar nenhum desequilíbrio. Acorda. Então, assim, muito bom esse conto. Muito bom. Eu li ele mais de uma vez, porque, como eu mostrei pra vocês, se encaixou muito na minha situação. Tanto quando eu era mais nova, que eu observava muito isso, que as pessoas corriam aí pra Deus quando o negócio tava ruim. Quanto o quanto eu consegui lidar melhor com as minhas questões quando eu já estava com essa conexão boa, né, com a minha espiritualidade. É importante dizer que, assim, não é que é um botão liga desliga. Não, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Mas como eu falei pra vocês, eu negava muito essa conexão. Eu negava muito a minha intuição. Eu não dava ouvidos pra mim. E quando eu comecei a mudar isso, eu achava, minha filha, que conexão espiritual era ver espírito, né? Era sonhar com o que vai acontecer, não sei quando, blá, blá. E quando eu comecei a ouvir minha intuição, tanto que eu recebi até essa tarefa, menina, ó, olha aqui, ó, fazendo aqui uma tarefa, ó, olha aqui, ó, tu me deu a tarefa, eu tô fazendo tarefa. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha também trazido, né, reflexões pra vocês. E uma coisa que eu gosto muito no YouTube, muito, muito, são os comentários, essa interação que a gente pode ter, essa conversa que a gente pode ter. Então, fique à vontade para deixar os seus pensamentos, suas reflexões, suas dúvidas, enfim, ou mesmo uma sugestão que você tenha para os próximos vídeos aqui no canal. Bem aqui nos comentários que eu vou responder todos, tá bom? Gratidão por ter passado esse tempo aqui comigo. Que Deus esteja sempre com você.